Pessoal, então vamos lá. Vou começar hoje com psicologia jurídica. Nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, né, a partir do ponto que a gente parou. Vou compartilhar aqui o slide. Alguém me dá um sinal aí, por gentileza, quando estiver visualizando a tela do slide. Vamos fazer daquela forma que a gente combinou. A gente... Não. Só tem psicologia jurídica, só olha psicologia jurídica. Isso aqui não tem. Não está dentro do caderno, tá? Dentro do... Peraí. Psicologia, várias famílias. Né? É jurídica. É. Mulher, De família. a psicologia, Vocês estão conseguindo visualizar aí? Tá tudo certo. Por gentileza, então, vamos desligar os microfones e eu vou pedir para vocês mandarem as perguntas que vocês tiverem por chat, tá? Que aí elas podem aparecer aqui na tela para mim. Só um minutinho. Não estou conseguindo visualizar o chat. Não tem chat, não. Chat era sutil. Cadê o tempo? Você tá vendo o seio? Vou receber mais algumas pessoas aqui para entrar. Agora eu acho que vai. Então, a gente vai dar continuidade onde a gente parou. A gente estava falando sobre a vulnerabilidade relacionada à violência contra a mulher. Nós abordamos 3 pontos, né? Um com relação à família, outro com relação ao gênero, e finalizamos a última aula falando sobre a vulnerabilidade relacionada à violência contra a mulher. Paramos nessa tela mostrando alguns dados do SINAM a respeito das vítimas de violência, confirmando, né, de que entre as mulheres há maior vulnerabilidade a situações de violência. O próximo ponto é sobre essas variadas representações da violência doméstica nas áreas de família. De quais formas, né, que essa violência contra a mulher podem se apresentar. Peraí que eu avancei um slide. Vou voltar aqui. A forma como essa violência contra a mulher pode apresentar nas áreas de família. Pode ser o principal motivo para a dissolução conjugal, né, quando é um motivo que leva as pessoas a solicitarem, né, o divórcio, né, geralmente é pedido pelas mulheres. Pode ser o pano de fundo de algumas queixas, né, que são embutidas nos pedidos de guarda compartilhada, né, seja qual for o tipo de guarda, um dos parceiros pode alegar violência, né. Essas violências também podem aparecer mascaradas e observadas somente no contato direto com crianças ou adolescentes, e aí o psicólogo tem conhecimento, né, de situações de violência. Ou também pode acontecer situações de violência, apresentações de violência, através de vingança ou retaliação contra o ex-cônjuge. A partir do momento em que se coloca um sentimento de mágoa e ressentimento por conflitos conjugais, decorrentes de um processo de separação que invade o campo da parentalidade, né? Então, a gente vê que às vezes podem surgir relatos de violência contra crianças baseados no sentimento de mágoa de uma das partes aí do conflito, né? Aí a gente vê um ponto que vai ser articulado várias vezes nessa norma, nessa referência técnica do conselho, que é o quanto que as noções de parentalidade e de conjugalidade se misturam muitas vezes nas varas de família. O que é ser pai e o que é ser um cônjuge,
né, parte de um casal, e isso pode se confundir. Estão acompanhando? Continuando, então, eu mostrei, né, eu mudei aqui a guia para os marcos sociais de atuação dos psicólogos. Agora a gente vai ver algumas dessas problemáticas que se colocam na prática do psicólogo de atuação das varas da família, né, que foram aqueles pontos que eu falei para vocês que a gente iria abordar nessa aula de hoje. Dentre esses marcos que estão aí, nós temos que considerar todas as mudanças de legislação que tiveram, né, no país, desde a Constituição Federal, que regulamentou várias questões no atendimento a essas pessoas que chegam nas varas de família. Eu coloquei para que vocês possam consultar, não vou falar, né, detidamente sobre cada uma delas, mas nós vamos vê-las agora nessas questões que eu vou enumerar, que eu vou falar, né, que são questões com as quais o psicólogo se confronta. Esses marcos aí, né, as referências legais que amparam o trabalho no judiciário, elas vão aparecer nessas questões aí. Por exemplo, né, sobre divórcio e guarda de filhos, né, coloquei aqui uma imagem e uma chamada de uma reportagem que fala sobre aumento da procura de divórcio durante a pandemia, né? Isso tem acontecido e também nós temos verificado na clínica, né, muitos conflitos conjugais nesse período de março até aqui, né, em função do isolamento e de uma série de outras questões que a pandemia trouxe para o convívio conjugal. Nós temos que partir de um ponto que ainda tem muita interferência nas práticas jurídicas, que é a Lei do Divórcio de 1977. Essa lei, ela baseava, ela baseava algumas alegações, ela dava margem para algumas alegações de que há um instinto materno que justifica a guarda atribuída às mães, né? A guarda preferencialmente era dada às mães, com a alegação de que as mulheres tinham um instinto materno, né, para poder cuidar dos filhos após a dissolução do casamento. Então, após essa separação, a guarda dos filhos deveria ficar restrita a um dos pais, cabendo ao outro o direito de visitação, né? Esse é um modelo mais tradicional, colocado a partir da Lei do Divórcio aí de 1977. Essa lei, ela ainda dispunha isso, né? A lei considerava que quem fosse considerado culpado, entre aspas, aí, pela separação, a gente pode estar, por exemplo, uma traição, né, de um dos cônjuges, não, essa pessoa não ficaria com a guarda dos filhos, porque não seria considerado um bom pai ou uma boa mãe uma pessoa que não demonstrou ser um bom marido ou uma boa esposa. E aí a gente vê novamente aquela questão da conjugalidade muito equivalente à parentalidade, né? Como se uma pessoa que não tivesse conduzido de forma desejável, entre aspas, a relação conjugal, ela não poderia também ser considerada um bom pai, uma boa mãe, não poderia, consequentemente, ficar com a guarda da criança. Ainda sobre o divórcio e a guarda dos filhos, a gente tem uma modificação a partir da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que consideram a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e não objetos de intervenção do Estado. A gente falou isso lá na nossa aula sobre adolescentes em conflito com a lei. Além disso, o adolescente e a criança são vistos como sujeitos em desenvolvimento. E aí, nesse momento, o que a gente vê ser operado nas varas de família é um critério de melhor interesse para a criança na definição da guarda. Porém, esse critério acaba sendo aplicado de uma forma subjetiva, né? Como definir o melhor interesse, né? Como definir o que seria mais interessante para a criança. Inclusive, no Código Civil, o artigo 1584 do Código Civil, ele reforça isso, né? Ao dizer que a guarda dos filhos deveria ser atribuída àquele pai ou àquela mãe que revela melhores condições, né, entre aspas também, de exercê-la, alterando-se assim aquela visão de que a guarda deveria ser deferida preferencialmente às mães.
Só que mantém-se aí o critério subjetivo, né? O que seriam essas melhores condições? Financeiras, emocionais, sociais, comunitárias, enfim, né? A gente tem aí um critério subjetivo para definir a questão da guarda. E aí, um modo mais recente, né, de definir a guarda nos casos de separação é a guarda compartilhada. Vocês já devem ter ouvido falar, né, na guarda compartilhada, em oposição a outros modelos praticados. Desde 2014, ela é regra, né, que a principal forma deve ser buscada a guarda compartilhada, né, a forma prioritária, digamos assim, deve ser tentada compartilhada. E o que ela visa, né? Quais são os objetivos da guarda compartilhada? Igualar pai e mãe em relação à guarda dos filhos, o que já está previsto desde a Constituição, como a gente viu na última aula. Separações menos conflituosas, uma vez que a guarda pode ser um dos motivos que traz conflito ao processo de separação. Uma presença incisiva dos pais, né, de ambos, na educação dos filhos. Reafirmar as responsabilidades desses pais, né, de ambos, com os descendentes, não fica só por conta da mãe, por exemplo, a educação, a transmissão, né, de aspectos morais para a criança. Uma divisão mais equilibrada do tempo que cada um dos pais passa com o filho, né, não estando mais restrita àquela questão deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. A Bárbara não apareceu aqui para mim. Deixa eu tentar lá, só um minutinho que eu vou tentar ir lá na entrada para a Bárbara entrar. Então, eu falava sobre esses objetivos da guarda compartilhada, né? O que ela visa. Dentre outras coisas, ultrapassar a noção de melhores condições para a guarda. Né? Aquilo que era colocado ontem como como uma das prerrogativas para se definir a guarda, agora, com a guarda compartilhada, isso não é mais tão relevante, no sentido de que os pais terão, inclusive, um compartilhamento maior dessas condições de criar a criança, né? Então, esse critério subjetivo, ele passa a ser deixado, né, de lado, ele passa a ser suplantado a partir do momento em que é instaurada a guarda compartilhada. Porque os dois terão atribuições na criação desses filhos, tá? E quais são as implicações da guarda compartilhada para o nosso trabalho nas varas de família? O psicólogo agora, ele vai se voltar para a manutenção do convívio da criança com cada um daqueles pais, que agora eles compartilham a guarda. E antes, o trabalho do psicólogo ficava muito restrito à organização de calendário de visita, ou então tentar buscar esse critério subjetivo de qual pai ou mãe, qual dos pais, né, que reúne melhor condição para permanecer com a guarda da criança. Então, o nosso trabalho se modifica com a guarda compartilhada, né? Vai estar mais voltado ao convívio da criança com os pais, e não nesses aspectos anteriores do tipo da guarda unilateral, que era o modelo anterior, ok? Um outro ponto que nós vamos tratar ainda sobre a questão da vara da família é a alienação parental, né? Vocês já devem ter ouvido também falar sobre isso, né? Está muito relacionada à prática do psicólogo nas varas da família. A lei da alienação parental, ela foi promulgada entre duas leis de guarda compartilhada. Então, ela está aí nesse processo de se reafirmar modelos de guarda na nossa legislação, né? E a alienação parental, essa lei, ela se baseia nos estudos sobre síndrome de alienação parental, que é um termo, né, uma síndrome criada, né, pelo Richard Gardner, um psiquiatra americano, né, que ele criou na meados da década de 80, né, que vai falar sobre um certo distúrbio infantil de crianças e adolescentes que é verificado em situação de disputa de guarda. No caso, um dos responsáveis faria meio que uma reprogramação no filho para que ele rejeitasse o outro pai, né, a partir de conflitos conjugais, né? Mais uma vez, aquela questão da conjugalidade e parentalidade aí em cena, né?
O conselho, através dessa referência técnica que a gente está utilizando aqui, ele tece algumas considerações sobre essa síndrome da alienação parental. Porque, segundo essa referência técnica, que é do ano passado, né, como a gente falou na última aula, a alienação parental, ela desconsidera que pode haver uma recusa do outro pai. Em alguns estudos, né, já verificaram isso, sobre o vínculo do filho com o pai guardião. Então, vamos supor que um dos pais, né, ele tem a guarda da criança. Existem estudos que nos falam que esse pai, né, essa criança, eles vão ter um vínculo diferenciado que vai fazer com que possa acontecer situações de recusa do outro pai, mas que não necessariamente foi provocado pelo pai guardião, ok? São situações que podem ser verificadas, mas que não estão relacionadas a uma atuação direta daquele pai que é o guardião da criança. Um outro ponto de crítica é uma patologização da criança, porque a partir do momento que é uma síndrome, né, a gente já está falando aí no campo da saúde e doença. Então, essa síndrome inclusive foi incluída no CID-11, né, a síndrome da alienação parental. Outro ponto que é um motivo de crítica, né, para o conselho, é o abrupto afastamento do pai acusado de alienação. Né? A partir do momento que se levanta a possibilidade de alienação parental, a criança é separada muito bruscamente daquele pai que é acusado de alienação. Tá? Outro ponto é uma diferença entre ouvir a criança e solicitar a escolha dela por um dos pais. Isso pode ser uma situação muito complicada para a criança, ela pode vir a desenvolver uma culpa posterior por ter escolhido um dos pais, né? E ela pode ter vários motivos para a escolha que não necessariamente estejam relacionados a ser melhor cuidada por um ou outro, tá? Inclusive, a referência técnica tem uma citação da Françoise Doutor, que é uma psicanalista, né, que fez seus estudos voltados à criança, e ela vai dizer, né, isso é uma citação dela, a criança deve sempre ser ouvida, o que de modo algum implica, depois disso, que se deva fazer o que ela pede. Tá? Então, há limites nessa noção de ouvir a criança, que às vezes a alienação parental desconsidera. Tá? Um outro ponto que nós vamos levantar também é sobre a resolução de conflitos, tá? As estratégias de resolução de conflitos no campo nas varas de família. Conciliação e mediação são dois métodos atuais de resolução de conflitos que tentam implantar no judiciário uma cultura não adversarial, de não buscar adversários no processo, né? E também é uma resposta a essa judicialização dos problemas sociais que a gente verificou na última aula, que estão aumentando, né? Muitos problemas sendo levados para a justiça, e também uma consideração dessas relações familiares e comunitárias para além dessa judicialização. Em que consiste, né, a resolução de conflitos? As partes confiam em terceiro, no caso mediador ou conciliador. Esse terceiro é estranho ao processo, né? Não é um advogado de uma das partes, por exemplo, e esse terceiro tem a função de auxiliá-las a chegar a um acordo em vários tipos de conflito. Por exemplo, pensão alimentícia, guarda de filhos, divórcio, partilha de bens, acidente de trânsito, dívidas em bancos, danos morais, demissão de trabalho, questões de vizinhança, dentre outros, tá? São aspectos que vão ser tratados no nível da resolução de conflitos no judiciário. A mediação e conciliação são práticas de pessoas capacitadas pelos tribunais e não métodos do exercício profissional da psicologia, não é uma prerrogativa dos psicólogos, tá? E aí, diante da complexidade dessas questões que ficam envolvidas, principalmente nas varas de família, questiona-se aí se essa racionalidade da mediação de conflito, né, da solução que é colocada ali, se a gente não corre o risco de somente perpetuar o conflito, que poderia, por exemplo, ser melhor tratado no nível de um estudo psicológico, né, mais amplo, realizado por um perito,
ou e somente a gente estaria perpetuando esse conflito, a gente não trabalharia para resolvê-lo, tá? A partir do momento que a resolução dos conflitos pela esfera da mediação e da conciliação, ela busca, inclusive, ela tem como objetivo a celeridade, ou seja, que seja resolvido de forma rápida. Né? Mas será que a gente consegue resolver todos os problemas de ordem tão complexos de forma rápida? Né? Essa questão que se coloca sobre a resolução de conflitos na esfera da vara das famílias. Vocês estão acompanhando até aqui? Posso dar sequência? Comentário aqui da Cleusa, na escola de trabalho, tem alunos que um ano fica com a mãe e outro fica com o pai. Ela diz que quando as crianças não estão na guarda dela, não impede que as crianças visitem o pai, mas no ano que as crianças estão na guarda do pai, ele impede visitas e contato. Esse é um modelo de guarda que não é o compartilhado, né? É um modelo de guarda intermediário entre a guarda unilateral e a guarda compartilhada, né? A guarda compartilhada vem para tentar resolver problemas como esse, porque esse caso aí, inclusive, causa muitas vezes uma dificuldade da criança em manter uma rotina. Imagina, né? Uma semana ou um mês, geralmente semana não, 6 meses com um pai, 6 meses com o outro, né? Ela é envolvida numa dinâmica muito diferente a cada período de tempo tão curto, né? Então, isso pode causar um dano até para o reconhecimento aí de rotina, de certos limites para a criança, né? Então, a guarda compartilhada visa, inclusive, solucionar esse problema aí. E, inclusive, tem que trocar de escola, isso mesmo. Dependendo do lugar que esses pais vivem, né? Se não for um espaço dentro do mesmo, né? Dentro da mesma proximidade ali espacial, isso pode gerar transtornos, como, por exemplo, a criança ter que ser mudada de escola. É isso mesmo. Então, agora vamos falar da escuta especializada e depoimento especial. Tá? Muita polêmica também dentro das práticas da psicologia a respeito desses dois temas que a gente vai ver agora. A lei que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente que é vítima ou testemunha de violência, uma lei de 2017, né, ela descreve as formas de violência a serem abordadas através dessas estratégias aqui, a violência psicológica e alienação parental. Então, essas duas modalidades de violência, elas podem ser incluídas na prática da escuta especializada e depoimento especial. O que essa lei, né, vai tratar como sendo esses mecanismos? Para os efeitos dessa lei, a criança e o adolescente serão ouvidos sobre situação de violência por meio da escuta especializada e depoimento especial. Escuta especializada é o procedimento de entrevista. Vejam, não é um processo de produção, né, de avaliação psicológica, é uma entrevista, tá? Sobre a situação de violência com a criança ou adolescente perante o órgão da rede de proteção. Isso é limitado ao relato estritamente necessário para o cumprimento da escuta especializada, do que ela se refere. Tá? Então, isso é diferente da abordagem do psicólogo perito lá na vara de família. E o depoimento especial? É o procedimento de oitiva, né, escuta da criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária. Ou seja, o depoimento especial não seria uma prática do psicólogo, ok? E aí, onde que é a questão, né? O que fica complicado para a gente nesse sentido aí? Nesses dois mecanismos, né? De acordo com essa referência técnica do CRP. O CFP emitiu nota técnica em 2018 sobre os riscos do depoimento especial ser aplicado em contextos em que seja necessário um aprofundado estudo psicossocial, como, por exemplo, nas varas da família, em caso de alienação parental. Vejam, uma entrevista é muito diferente de um estudo psicossocial, em que outras esferas da vida da criança são investigadas, né? Uma entrevista é um processo muito restrito,
para tratar de um tema tão complexo, tá? Essa norma técnica de 2018, ela indica que os psicólogos e psicólogas não participem da inquirição de crianças por meio do depoimento especial, ou seja, não é para fazer daquele momento ali um espaço de inquirir a criança, de ficar questionando a criança, né? Colher um depoimento da criança. Isso não é uma prática do psicólogo, né? A coleta de depoimento não é uma prática nossa. Considerando que existem diferenças conceituais e metodológicas entre essa inquirição judicial e a escuta psicológica. Então, o depoimento especial é uma entrevista e não é uma escuta, tá? Isso aí a gente verifica acontecer quando o psicólogo é convocado a ocupar esse espaço. Isso é uma demanda dos operadores de direito nos nossos dias, tá? E a nota técnica do conselho recomenda que o psicólogo não ocupe esse lugar, tá? Sobre a escuta especializada, essa mesma referência indica que a escuta realizada por psicólogos e psicólogas tem como objetivo o acolhimento, permite o relato livre, né, com perguntas necessárias para que a proteção e o cuidado sejam prestados. E ela não se configura, né, essa escuta que o psicólogo faz, ela não deve servir como relato para a produção de prova. O que na nossa prática pode gerar a produção de uma prova? O laudo psicológico. Então, se a escuta ela não se faz no processo de estudo psicossocial, ela não pode gerar uma prova como o laudo psicológico gera, tá? Porém, o que complicou um pouco mais a situação foi que em 2018 houve um decreto, né, do presidente que regulamentou o depoimento especial como finalidade de prova, tá? Isso foi regulamentado em 2018. Então, a prova pericial, ela pode ser colhida a partir do depoimento do depoimento especial, né, e da escuta especializada. Ambos podem gerar prova, né? Isso complica um pouco essa prática que o psicólogo tenta fazer como sendo uma prática diferenciada, tá? Vou voltar aqui, porque a tela parou de compartilhar. Só concluindo, então, a partir do momento que o psicólogo, né, que essa lei estabelece que o depoimento especial ele pode gerar uma prova, isso complica, né, a forma como o psicólogo trabalha para a produção de provas. Nós trabalhamos para a produção de provas através do estudo psicossocial que vai gerar o laudo psicológico, e não num processo de inquirição e de entrevista tão breve quanto é o que está proposto através do depoimento especial. O último ponto é sobre o desdobramento da Lei Maria da Penha nas varas de família, né? Nós vimos que a Lei Maria da Penha, ela traz uma série de modificações, uma série de avanços na nossa cultura, mas nós temos que ver alguns limites que ela encontra nas varas de família. O primeiro deles é no que diz respeito ao impedimento de convivência dos filhos com o pai acusado de agressão à mulher. Mais uma vez, nós vemos a noção de conjugalidade e parentalidade sendo confundidas, né? As noções sendo confundidas, né? É aquela situação em que o pai acusado de agredir a esposa é impedido de ter contato com os filhos, né? Essa medida, ela pode ser aplicada, de acordo com a Lei Maria da Penha, essa medida pode ser aplicada antes do julgamento do processo, mesmo sem haver uma ameaça aos filhos. Tá? Isso acarreta, geralmente, um longo período sem convívio com os pais, né? Com o pai, por parte das crianças ou da criança, e, às vezes, chega no final do processo, o homem pode ser até inocentado e a agressão não fica comprovada. Só que aí ele já ficou muito tempo sem conviver com os filhos. Tá? Isso é um ponto de questionamento, isso é um ponto que merece ser avançado no que se refere à forma como a Lei Maria da Penha chega até as varas da família. Um outro ponto é o que diz respeito à falta de juizados de violência contra a mulher,
que acontece? Quando não há um juizado de violência contra a mulher, juizado especializado, a competência disso vai para a vara civil ou criminal. Isso faz com que, muitas vezes, isso seja um acúmulo de competência e esses setores nem sempre têm o suporte de equipe multiprofissional para lidar com esse problema. Tá? E nesses casos, até a própria Lei Maria da Penha prevê uma equipe multiprofissional. Né? Então, nesses tipos de vara, se não houver uma equipe multiprofissional, e quando existe essa equipe, muitas vezes ela não é voltada para o trabalho dessa natureza, tá? Não é uma equipe voltada para o trabalho com a mulher vítima de violência, com a situação de violência familiar, então pode acontecer que essa abordagem multiprofissional não aconteça. Tá? Isso também é uma limitação, uma incidência, né, como diz aqui na referência técnica, né, um desdobramento da Lei Maria da Penha para as varas de família. Bom, esses outros aspectos da atuação da psicologia nas ações judiciais de família, nós vamos tratar na próxima semana, tá? Nós vamos tratar aqui da elaboração de documentos, nós vamos tratar sobre algumas características com relação à participação do psicólogo, por exemplo, em audiências, né? Como que o psicólogo deve estar atento a algumas questões que acontecem, por exemplo, quando esse periciando, esse usuário do sistema judiciário que chega até o psicólogo, ele não chega para nós por demanda própria, né? Ele é encaminhado por alguém. E isso gera alguns tipos de problemas, algumas questões que nós vamos ter que lidar. Então, são alguns dos pontos que nós vamos tratar na nossa aula final, tá? Da semana que vem. Eu vou deixar agora esse restinho, mais uns 5 minutinhos que nós temos para a gente comentar um pouco sobre essas questões que a gente viu até agora. Vou parar de projetar a tela aqui. Ô, Juliana. Diga. Você mandou esse vídeo que você passou aí agora, você mandou no coisa? Eu mandei o texto para você hoje, né? Pois é, mas esse vídeo que você acabou de passar aí, você mandou ele, não? Eu mandei até o conteúdo da semana passada, eu mandei para você na semana passada. Pois é, esse com o conteúdo agora, de hoje eu não mandei, não. Porque eu tô tentando acompanhar aqui, eu falei assim, Rogério, não tem isso, não quer dizer que você não mandou, não, né? Esse aí. O PowerPoint, não. Eu mandei somente o texto que está no PowerPoint. Ah, tá certo, tá certo. Você localizou os textos aí? Localizei, os textos eu localizei. Eu estava tentando localizar o PowerPoint. Eu falei assim, Tá. Eu vou mandar ele para vocês também hoje, porque ele já tem esse conteúdo aí e o da aula passada. Então, vai ficar junto, tá? Os dois conteúdos estão no mesmo arquivo agora. Aí, para não ficar vários arquivos e compartilhando esse tema, né? Compartimentando um tema só, né? Eu vou mandar ele no mesmo PowerPoint para vocês. Alguém tem algum comentário, alguma questão sobre esses pontos que nós conversamos hoje? Ou até sobre os pontos da semana passada também? Essa questão da guarda compartilhada é um tema que é muito presente, né, atualmente, tanto na bibliografia da psicologia jurídica, quanto na prática mesmo do judiciário, né? Esses desdobramentos da violência contra a mulher, né, a partir principalmente da Lei Maria da Penha, o psicólogo vai ter que lidar com essas consequências, né, com a questão relacionada aos filhos, né, envolvidos no contexto de violência, né. Muitas vezes, esse psicólogo pode ser chamado a trabalhar neste processo, não através de uma equipe multiprofissional, mas somente, né, numa prática isolada, como a gente viu naquele texto da disciplina de ética profissional da semana passada, enquanto que a autora coloca para a gente a dificuldade do psicólogo trabalhar no judiciário quando ele não faz parte da dinâmica daquele espaço, né?
Isso pode acontecer nesses casos também, quando não há essa vara especializada em violência contra a mulher, né? O outro ponto que nós tratamos, a questão do divórcio, né? O quanto que também pode incidir na relação com os filhos, e na própria dificuldade em se estabelecer esses critérios de melhor interesse para a criança. Porque, vejam bem, não significa que o fato de a gente já ter ultrapassado aquelas noções relacionadas à lei do divórcio, a gente já ter tanto o Estatuto da Criança e Adolescente quanto a Constituição Federal que ampliam essa noção de família, a gente não pode dizer que a lei do divórcio não exerce mais influência. Ela pode exercer, sim. Os argumentos da lei do divórcio ainda podem influenciar algumas decisões, tá? Então, pode ser que em alguns momentos essa dificuldade de se entender uma noção mais contemporânea de família e de relação com a parentalidade, isso pode aparecer ainda na prática do psicólogo, apesar dessas mudanças que a lei proporciona, ok? A gente já tem menos de 1 minuto, eu vou finalizar antes do Zoom finalizar a gente. Daqui a pouco eu mando o link para a aula de psicologia jurídica, de ética profissional. Ok? Ok, Tchau, tchau. certo.